Sua Bíblia comigo no Salmo 127, nós vamos iniciar aqui, depois nós vamos para outros lugares da palavra de Deus, trazendo fundamento para a nossa vida, amém pessoal? Salmo 127, o versículo 1, nós vamos ter a passagem desses versículos no telão, você pode acompanhar por ali, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Salmo 127, diz assim o Salmo 127, o versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos ler de novo? Se o Senhor não edificar a casa, repita comigo, em vão trabalham os que a edificam. E aí ele diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre galardão. Digam glória a Deus. O salmista está falando sobre edificação, edificar. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Queridos, todos nós queremos uma família abençoada e edificada, e todos nós fazemos de tudo para que isso ocorra. Uns com mais empenho, outros com menos empenho, outros desistem no caminho, outros perseveram. Mas a questão aqui é que Deus está dizendo que o Senhor deve ser o fundamento. Mas como é fundamentar em Deus? Como é ter Deus como nosso fundamento? Algumas pessoas imaginam isso aqui de forma razoável. Imagina que ter Deus como fundamento, como base, é simplesmente fazer as suas orações, é simplesmente falar que ama Deus, mas os princípios de Deus que norteiam a vida do cristão, ele não vive e não pratica. É interessante que você entenda uma coisa, todos os brasileiros, com poucas exceções, são pessoas de oração. Então eu quero que você faça um raciocínio usando a tua inteligência. Se a oração por si só resolvesse as coisas, nós não teríamos problema nesse país. Agora, eu estou dizendo que a oração não é válida? Eu estou dizendo que uma oração sem fundamento correto não é oração, é apenas palavra jogada ao vento. Se você ora em desacordo ou fora dos princípios de Deus, Deus não tem compromisso com aquilo que você fala. Em nenhum lugar da Bíblia Deus diz que vai honrar a sua palavra. Ele diz que ele vai honrar a palavra dele. Obviamente que se eu estiver falando em concordância com a palavra de Deus, então a minha palavra será honrada, porque ela está sob a palavra de Deus, ou sobre a palavra de Deus. Amém, queridos? Estão comigo, sim ou não? Então, quando nós lemos aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Qual é essa edificação? Qual é esse fundamento? É Deus, mas Deus está aonde? Como que eu faço para Deus ser o sustento? Como que eu faço para Deus ser a base? Como que eu faço para Deus ser esse fundamento? E aqui é óbvio que você precisa entender que Deus está na sua palavra. Deus está nos seus princípios. Para que a minha família tenha Deus como fundamento, eu preciso colocar os princípios da palavra de Deus em minha casa, na minha família, no meu relacionamento, porque senão Deus não irá edificar a minha casa. Consegue compreender sim ou não? O que fazem os evangélicos? Eles vivem fazendo, como eu disse, rezas e orações. E o próprio Jesus disse, não pense que pelo muito falar será ouvido. Repita comigo, não pense que pelo muito falar será ouvido. Então, querido, não adianta somente você ficar nessa lenga-lenga, não adianta você fazer novena, não adianta você fazer corrente e campanha, se a sua ação não está fundamentada pela palavra de Deus. Se aquilo que você tem vivido não são os princípios de Deus, tudo isso não vai trazer resultado, não vai funcionar, e você será uma pessoa iludida, que vai viver à base de esperança, sempre jogando para frente,
Um dia a coisa acontece, um dia Deus vai me ouvir e a vida vai passando. E eu sempre falo, vocês já me ouviram falar isso, a pior coisa é você viver a vida enganado. Talvez um engano, ele é pior do que um tapa. Por quê? O tapa, você sente ele naquele minuto e passa. O engano, você não percebe, mas você vai sendo ludibriado a vida, vai perdendo a vida. E quando você descobre que foi enganado, que foi iludido, que creu errado, você perdeu uma vida. Você não perdeu um momento, você perdeu uma história, você perdeu tempo. E tempo perdido jamais se recupera. Consegue compreender sim ou não? Então, nós precisamos compreender, querido, que edificar a família não é fazer orações de forma ritualística, como fazem os religiosos. Não é fazer novenas, correntes, como fazem os religiosos. Não é ir para um retiro, acreditar que ficar lá isolado, se purificando como se fosse um monge budista, ou um monge católico, preso no mosteiro, que pensa que se fazer aquilo, a purificação vai te trazer bênção. Deus não tem compromisso com os nossos atos. Deus tem compromisso com o sacrifício de Cristo na cruz e com a prática dos princípios que Ele estabeleceu em sua palavra. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Então, é preciso que você, enquanto ouça a palavra de Deus, faça uma reavaliação da forma com que você crê. Porque se as suas crenças estão erradas, você não vai chegar no resultado de uma vida abençoada. Jesus diz: se você crê em mim e as minhas palavras estiverem em vós, percebe? Se vocês creem em mim, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Por quê? Porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele disse. Amém, pessoal? Quantos estão comigo? Digam glória a Deus. Por mais que a viver em graça é algo que nós falamos todos os dias, é preciso falar. Por quê que é preciso ainda falar? Por que precisa ficar martelando nisso? Porque nós vivemos neste mundo com muitas informações e é fácil nos iludir com as falsas crenças, porque elas é como um álcool. A pessoa alcoolizada, ela fica sem, como diz a palavra de Deus, ela fica nécia, ela não tem consciência e ela vai levando a vida. Agora, quando o Espírito Santo, ele te traz clareza, você tem noção das coisas, as coisas são claras para você. Como diz o apóstolo Paulo, quando o evangelho de Cristo é pregado, o véu cai dos olhos e você vê com nitidez as coisas. Você passa a ter consciência do que você precisa fazer. E uma vez praticado princípios, ele passa a ser o fundamento da sua casa. Amém, pessoal? Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Existem mulheres lutando pelos seus maridos, mas Deus não está sendo o fundamento. Elas estão guerreando, estão perdendo as batalhas, estão frustradas nas igrejas. Por quê? Porque a guerra é dela, ela quer transformar, ela quer mudar, ela quer fazer a transformação. Estão frustrados. Existem homens nas igrejas frustrados, porque querem fazer a transformação nas suas esposas. Estão frustrados porque estão tomando a guerra, estão guerreando, estão tentando com as suas forças. Se o Senhor edificar, será edificado. Não é se você edificar. Consegue compreender sim ou não? Existem pais frustrados dentro das igrejas pelos seus filhos que não mudam, porque eles estão querendo mudar os seus filhos. Eles estão lutando contra o comportamento dos filhos. A guerra é deles. Estão cansados, desanimados, e o diabo vai enganá-los, fazendo você acreditar que você não tem Deus, que Deus não olha para você, e até que Deus não existe. Sabe aonde está a culpa? Na ignorância da palavra de Deus. O nosso Deus diz: se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que edificam. Não é a sua luta, não é a minha luta que vai transformar alguém. É o poder de Deus na minha ação baseado nos seus princípios. Quantos entendem? Digam glória a Deus. Eu pratico os princípios de Deus e creio no poder dele de transformação, porque eu estou sendo fiel à sua palavra. Quantos estão comigo? Diga, eu estou. Amém, pessoal? Então Deus está muito claro aqui. Se ele não for o fundamento, esqueça. Você quer ser feliz? Está lutando para ser feliz? Não vou te iludir. Você vai passar a vida lutando e não vai ser. Não vai ser. A Bíblia diz, fala de um povo que declarou assim: a nossa boca se encheu de risos, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. A alegria do povo de Deus não está na sua batalha, mas está na sua confiança no Deus que ele serve. Eu não estou pregando que você não deva fazer nada. Eu estou dizendo que o resultado não virá dos seus esforços. Consegue compreender assim ou não? Eu não estou dizendo que você tem que cruzar os braços. Eu estou dizendo que não é você que muda as pessoas. Eu cansei de ver mulheres desviando da fé, porque lutam para mudar o marido, e o marido não muda. Elas se frustram, ficam envergonhadas e abandonam Jesus. Consegue entender? Jesus mudou? Não. Só que ele nunca disse que somos nós que transformamos alguém. Ele disse que é o poder do Evangelho, quando crido, faz a transformação no homem. Consegue entender, sim ou não? Quantos estão comigo, digam amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 8 e o 9. Um fundamento que tem que estar na sua vida, na sua casa, na sua família. Oito e 9. Pois vocês são salvos pela graça. Esse é um fundamento principal que deve estar na sua família. Você vai entender. Esse é o fundamento principal. Então, quando você lê, se o Senhor não edificar a casa, essa edificação é a graça. Você vai entender. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vou te explicar. O próprio Deus está dizendo que ninguém consegue mudar nem a si próprio. Então, eu tenho que estar dentro da minha casa, da minha família, entendendo que se a palavra de Deus diz que nem eu consigo mudar a mim mesmo, por que eu vou querer mudar o outro? Por que eu vou querer transformar o outro? É claro que às vezes o outro precisa de mudança, precisa de transformação, mas aí não será parte de mim fazer isso. Eu devo confiar no Deus que derramou a sua graça, que transforma a humanidade. Faça essa obra na vida do meu cônjuge. Consegue compreender assim ou não? Eu tenho que acreditar que é por meio da graça que a minha esposa, que o meu filho, que o meu esposo, que os meus pais, eles sejam transformados. E não por meio da minha guerra, e não por meio da minha briga, e não por meio dos meus esforços. Porque essa guerra, essa briga, nos leva a ficar cansados, desanimados, e o diabo leva-nos a esmorecer na fé. Por que muitos estão frios e apáticos nas igrejas? Porque ouvem e continuam fazendo como se fosse ímpio. Continua agindo
como se não fossem cristãos. Se você insiste em resistir à palavra, Deus não tem compromisso com você, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém, pessoal? Não tem esse negócio, meu irmão. As pessoas acreditam em predestinação. Ele vai mudar um dia. Basta eu ficar orando aqui que ele muda. Meu irmão, você tem que escolher no que você crê. Se você crê nisso, desculpa, não é a fé que você está tentando buscar. Amém, pessoal? Não é. E você tem a opção de acreditar nisso. E quem sou eu para dizer para você que você está errado? Mas eu posso dizer para você que isso eu já testei e reprovei. Por quê? É só ler a Bíblia profundamente que você sabe que não existe. Você sabe da lei da semeadura. Você sabe da lei de ouvir, crer e de ser transformado. É muito simples, basta um versículo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, ou seja, não será todos. Quem der crédito ao evangelho pregado e for batizado e agir, ele tem que crer e corresponder à altura, será salvo. Consegue entender? Então a salvação, a transformação não é fruto da predestinação, não é fruto do acaso, não vai acontecer pelo simples fato de você acreditar que vai acontecer. Quem entende, diga glória a Deus. Atos capítulo 16, fala daquele momento em que Paulo e Silas estavam na prisão, orando e louvando a Deus, e a prisão se abriu. Muitas pessoas fugiram, e ali surgiu a oportunidade de Paulo e Silas também fugir, mas eles não quiseram a libertação de forma ilegal, portanto não fugiram, e no outro dia veio a libertação deles. Consegue compreender assim ou não? E eles foram libertos. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que ali havia um carcereiro que estava preocupado com tudo o que aconteceu e perguntou para Paulo: o que eu faço para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro então disse: vão para minha casa, por favor, vão à minha casa. E eles foram. Paulo pregou o evangelho a todos. Todos ouviram o evangelho, receberam o evangelho e foram batizados. Percebe o passo a passo? Não existe destino e acaso. Portanto, se você crê nisso, desista, porque já está provado que isso é uma furada das religiões. Isso é uma furada de pregadores de YouTube, de internet. A palavra de Deus é clara. Deus nos dá a sua palavra, nós recebemos, praticamos e somos abençoados. Quantos entendiam? Glória a Deus. Então, lendo de novo Efésios 2, pois vocês são salvos pela graça. Você tem que levar esse fundamento para dentro da sua casa. Você não muda a sua família. Para de brigar para ser transformados. Para de lutar para ser transformado. Essa briga, essa luta traz o cansaço. Comece a confiar e a descansar no seu Deus. Amém, pessoal? Brigue sim no mundo espiritual. Brigue sim através da fé. Se eles não querem te dar ouvido, peça a Deus: Deus, crie uma oportunidade. Que alguém fale do Senhor para ele, mas alguém de verdade, não um religioso. Amém, pessoal? Crie uma oportunidade. Sabe por que muitas mulheres não salvam seus maridos? Sabe por que muitos maridos não salvam, entre aspas, suas esposas? Muitos filhos não convertem seus pais, porque não fazem como o apóstolo Paulo. Ele diz: eu aproveito toda ocasião. Ele não saía falando à torta e direito, querendo colocar Jesus goela abaixo das pessoas.
Ele falava no momento certo, no momento oportuno. Consegue compreender? É esperar, é não ter ânsia de querer que as coisas aconteçam, mas é descansar no seu Deus. O fundamento da graça precisa estar na sua vida. Quando você ter esse fundamento na base da sua vida, você vai parar de ser uma pessoa decepcionada com as coisas, você vai parar de se decepcionar com o outro, você vai viver uma vida de paz. Não vai ter decepção. Do contrário, são aquele povo querendo a mudança do cônjuge, querendo a mudança da família, aquela luta, e briga, e discute. Por que você não muda? Por que você não transforma? Meu irmão, pela graça sois salvos. Isso quer dizer, é um favor de Deus que transforma você. Se nem você é salvo pelo seu esforço, imagina o outro. Consegue compreender assim ou não? Pois vocês são salvos pela graça. Não é pelo seu esforço, não é pela sua guerra, por meio da fé. Diga comigo, isso não vem de vocês. Diga de novo, isso não vem de mim. Você não consegue se salvar. Portanto, você não muda a sua natureza. Se você vive uma vida de pecado, para de fazer que nem os religiosos que ficam ensinando para você lutar contra o pecado. Não existe luta contra o pecado. Nenhum homem luta contra o pecado e vence. Ah, eu venço no jejum. Mentira. Mentira. Ninguém vence assim. Quem venceu o pecado foi Jesus. Amém, pessoal? Se você se encher de Deus, é aquele lance do copo sujo. Se o copo está com água suja, quanto mais água limpa você colocar ali, menos água suja terá. Vai chegar um momento que só tem água limpa, porque a água limpa caindo dentro daquele copo vai expulsando para fora toda a água suja. Se você se encher de Deus, o pecado vai deixando de dominar você. Como diz o apóstolo Paulo, o pecado já não nos domina mais, porque estamos mortos para o pecado em Cristo Jesus. Quem entende, diga glória a Deus. Mas a religião ensina você a fazer o quê? Ensina as pessoas a fazer o quê? A lutar. E a pessoa está cansada, está lutando. E quanto mais ela luta, menos ela consegue. Entende? Quanto mais ela luta, é igual aquela mulher que pede: Deus, tira esse homem da minha cabeça. O homem: Deus, tira essa mulher da minha cabeça. Quanto mais você pede, mais você reafirma ele dentro de você. Para de pedir. Entende, pessoal? Simplesmente agradeça: Deus, me dê novas oportunidades. Deus, me mostra o caminho. Quantos entendiam? Glória a Deus. E a pessoa fica: Deus, tira esse pecado. O que você está falando? Está em você. O meu pecado já foi levado na cruz, e o seu? Hã? Vocês não estão crendo não, irmão. Não é possível. Jesus já levou os seus pecados? Sim. Já ou não? Sim. Eu sei que o religioso pensa assim: se levou, porque está aqui ainda. Caminha, meu irmão. Você quer aprender tudo num dia só? Não dá. Caminha conosco. Amém, pessoal? Fica firme. Na próxima aula você vai aprender sobre isso. Quem entendeu, diga um amém, pessoal. Nós somos salvos pela graça. Diga comigo, isso não vem de nós. Diga, é um dom de Deus. Diga, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém, pessoal? Outra coisa, quero aqui encerrar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Isso aqui todo mundo conhece. Você pode ler comigo? Sim ou não? Sim. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Espera aí, nem colocaram lá ainda, né? Desculpa. Vamos lá, pessoal. 2 Coríntios 2, 17, querida. Isso. Vamos lá.
Amém? Perdoa o apóstolo, não era aí, tá? 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Vocês me perdoam? Sim. Vamos lá, 1, 2, 3. Em Cristo nós temos uma nova perspectiva de força e de vida. Isso deve ser um fundamento da sua família. Se você está em Cristo, nova criatura é, ou seja, deve existir na sua mente uma nova perspectiva de vida. Deve existir em você uma nova mentalidade. Deve existir em você uma nova fonte de força, que não é o seu grito, que não é a sua cara feia, que não é o seu esbravejamento. Vocês me amam ainda ou não? Sim. Amém? Amém? Se você está em Cristo, nova criatura é. Então você precisa saber quem você é nele. Esse fundamento deve nortear a tua casa. Não adianta falar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Mas a mentalidade é de ímpio. Age como uma mulher que nunca foi de Jesus. Age como um homem que nunca foi de Jesus. Querido, é preciso existir uma nova mentalidade. Uma nova perspectiva. Perspectiva, inclusive, de força. A força não é o seu grito, mas é a sua confiança no poder do seu Deus. A força não é o seu berro. A força não é a sua manipulação, a sua chantagem. A força é você confiar no poder do seu Deus. É confiar que Ele abre o mar. É confiar que Ele ressuscita o morto, é confiar que Ele dá vista ao cego, é confiar que Ele faz o que Ele disse que vai fazer. Quando você tem essa perspectiva de convertido, você confia até que a palavra de Deus se manifeste. Você faz o que a palavra diz, confiando no que ela vai fazer. Amém, pessoal? Então, se eu preciso edificar minha casa no Senhor, eu preciso entender que o primeiro fundamento é a graça. Repita comigo, o primeiro fundamento é a graça. O que é ter o fundamento da graça como base da sua vida? Simples. Grave isso. Isso vai ajudar você a não ser uma pessoa frustrada com as relações. Graça significa, se nem eu mudo a mim, por que eu vou brigar para o outro mudar? Por que eu vou discutir com o outro? Mas apóstolo, significa aceitar, significa confiar no único que pode mudar as coisas. Significa confiar no único que pode colocar dentro do outro uma visão para fazer ele ver que o jeito que ele está agindo só vai destruir tudo que vocês construíram. Ou estão buscando construir. Que o jeito que ele está agindo, só tem um que gosta, que é Satanás. Sabe se Satanás gosta? Que você nunca tenha êxito na vida. Ele até te deixa experimentar as coisas boas. Porque quando você experimenta e perde, a dor é maior. Já viu aquela história? Eu era feliz, eu não sabia. Ele deixa você experimentar. Ele deixa você ter o gostinho. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ele só tem êxito se nós não tivermos isso como base da nossa vida. Nós paramos de nos decepcionar, porque nós não esperamos nada do outro, nós esperamos daquele que pode fazer todas as coisas. Consegue entender, sim ou não? Nós esperamos do Deus que nos fortalece. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então a graça tem que ser o fundamento da sua casa. Quando você falar de graça, entenda.
Observe o que precisa ser mudado. Diga: Deus, não está bom isso. Deus, não está assim. Isso vai nos levar à destruição. Eu preciso da sua intervenção. Eu preciso do seu poder. Eu confio em ti. Você pode sim conversar. Você pode sim externar de forma consciente e natural. Não é possível isso na minha relação, apóstolo. Se não existe conversa franca no seu relacionamento, você tem um grave problema. Se a conversa tem que ser com jeitos e trejeitos, você está num relacionamento problemático, com pessoa problemática. E aí você tem que confiar mais em Deus. Consegue entender? Porque duas pessoas saudáveis conseguem sentar e conversar de forma franca, apontando os melhoramentos que precisa, e ainda que o outro não concorda, ele fica tranquilo, mesmo diante daqueles assuntos que ele não concorda. Se a outra pessoa não é assim, são pessoas que não são saudáveis. Diga comigo: mas a meta da minha vida é viver de forma saudável. Amém, pessoal? Diga: só em Cristo. Como que eu vou conseguir isso, igreja? E o que é estar em Cristo? É acreditar na nova identidade que eu tenho a partir do novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então é a nova perspectiva de vida. É um novo jeito de olhar as coisas. É um novo jeito de pensar sobre as coisas. E qual é esse jeito? É o jeito que diz a palavra de Deus. É o jeito que diz a palavra de Deus. É sempre analisando a si. Eu estou agindo como diz a palavra? Eu estou fazendo como diz a palavra? Quem está começando na fé agora não tem essa base, mas permaneça que você terá. A luz vai chegar, e à medida que a luz for chegando, vai agindo à altura do entendimento. À medida que Deus for te mostrando as coisas, age, porque Ele só vai te dar o segundo passo depois que você vive o primeiro. Tem gente que Deus não consegue avançar com ele, porque ele não sai do estágio que está. Toma uma decisão hoje. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Vamos falar com Deus. Se põe em pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos, queridos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço neste momento, ó Deus, que o Senhor ajude agora cada pessoa a viver firmada na graça, a viver firmado na identidade em Cristo. Porque, meu Deus, quando essa pessoa passar a entender isso, ela vai enfrentar as tempestades da vida com confiança e paz. Quando, meu Deus, a graça é o fundamento, ela para de ser uma pessoa frustrada. Existem pessoas, ó Deus, que sempre estão decepcionadas com tudo, e elas culpam o mundo, mas na verdade a decepção é fruto da própria ilusão dela. Toda ilusão traz decepção. Leve essa pessoa, meu Deus, a confiar em Ti, a acreditar no Seu poder. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor continua, Senhor. O Senhor não mudou. Fale com o seu Deus, querido. Fale com o seu Senhor. Deus fala conosco hoje sobre a importância de uma boa fundação. O Senhor fala conosco hoje sobre a importância da casa sobre a rocha, essa casa que resiste às tempestades, essa casa que resiste porque está fundamentada em Cristo. E só assim, Senhor, ela pode suportar os desafios, só assim ela pode suportar as dificuldades. Meu Deus, ajude essa pessoa, Senhor. Ajude essa pessoa
a deixar de ser pessoa mística, a deixar de ser uma pessoa que acredita no que é místico, e acredite verdadeiramente nos seus princípios, acredita verdadeiramente no que o Senhor diz, Pai. Fale com o seu Senhor, querido. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Deus, em nome do Senhor Jesus, inclina os seus ouvidos para ouvir a oração da tua igreja. Ouça a oração do teu povo, Senhor. Acredite, meu irmão, Jesus ainda não mudou e não vai mudar. Acredite nisso. Interceda pela sua casa, pela sua família. Se existe algo que está te incomodando, pratique a palavra. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas, mas a palavra de Deus diz que a nossa luta é espiritual e Deus está conosco nessa batalha. Confie no seu Deus. Pai, a tua igreja ora agora, Senhor. O teu povo ora neste momento, ó Deus. E cada um aqui, Senhor, tem um anseio. Cada um aqui agora tem uma necessidade, Senhor. Cada um agora, Senhor, tem uma busca. Olhe para cada vida, Senhor. Olhe para cada pessoa, em nome do Senhor Jesus.